Quando os nazistas alcançaram o poder, desencadearam uma transformação cultural que teve um impacto profundo na vida dos alemães. Um dos principais objetivos dos seguidores de Hitler era controlar a sexualidade da população. Eles buscavam de forma incisiva promover a reprodução a qualquer custo e reverter a queda na taxa de natalidade. Para alcançar esse propósito, o governo lançou uma série de incentivos e programas extravagantes, ao mesmo tempo em que monitorava rigidamente as práticas sociais. Qualquer pessoa que desafiasse as normas sexuais impostas pelo nazismo corria o risco de ser detida em campos de concentração, onde enfrentaria a morte por inanição ou execução. Hoje, neste novo capítulo da história militar, exploraremos em detalhes o controle exercido sobre a sexualidade durante o regime nazista na Alemanha. Você está pronto? Vamos começar. Na década de 1920, antes de Hitler ascender ao poder, a Alemanha experimentou um período de maior liberdade sexual, no qual os valores tradicionais perderam sua influência na sociedade. Isso gerou resistência por parte dos setores mais conservadores, incluindo o Partido Nacional Socialista. Os seguidores de Hitler lançaram uma campanha de propaganda na qual culpavam a República de Weimar pela diminuição da taxa de natalidade após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava testemunhando um declínio no número de nascimentos, e os nazistas atribuíam isso a tendências que consideravam decadentes e extravagantes. A partir de 1933, com o advento do Terceiro Reich, os nazistas empreenderam uma campanha para impor sua perspectiva singular sobre a sexualidade. Uma abordagem que, apesar de ser caracterizada por um controle opressivo, apresentava notáveis contradições. Em um extremo, promoveram valores tradicionais que enfatizavam a importância da heterossexualidade e da abstinência sexual. Curiosamente, Adolf Hitler manteve em sigilo seus relacionamentos amorosos, e durante muito tempo, o público permaneceu alheio à existência de Eva Braun, sua companheira por muitos anos. O líder nazista optou por esse segredo para ser percebido como um homem celibatário, dedicado exclusivamente à Alemanha, que ele considerava seu verdadeiro amor. No entanto, paradoxalmente, ele acreditava que, se as mulheres alemãs descobrissem seu relacionamento, deixariam de apoiá-lo. Para o nazismo, a heterossexualidade era vista como uma obrigação moral, pois era considerada a única maneira de garantir que os casais tivessem filhos, contribuindo assim para a repopulação do Terceiro Reich e assegurando o futuro da suposta raça ariana. O governo nazista, sob a fachada de conservadorismo sexual, associou o relacionamento e a diversão ao patriotismo e ao serviço público para uma causa maior. Por outro lado, o regime elogiou a família tradicional composta por uma mãe, um pai e vários filhos. A família Goebbels, do ministro de Hitler, foi tomada como modelo nesta propaganda oficial, e os alemães foram incentivados a imitá-los. Nos jornais, havia fotos de crianças brincando no jardim, ajudando a mãe nas tarefas domésticas ou abraçando o ditador. No entanto, o Terceiro Reich indiretamente encorajou o sexo antes ou fora do casamento. O nazismo tinha um objetivo contraditório: aumentar a taxa de natalidade, mesmo que isso significasse incentivar o sexo antes do casamento. Uma grande parte dos jovens com idades entre 10 e 18 anos eram filiados à Juventude Hitlerista e à Liga de Meninas Alemãs. Essas associações nazistas organizavam encontros entre rapazes e moças, nos quais os líderes incentivavam o relacionamento entre eles. O objetivo era que os jovens iniciassem a vida sexual cedo e tivessem filhos o mais rápido possível. Como resultado, na década de 1930, houve um aumento da gravidez na adolescência. A propaganda governamental elogiou o papel das mães solteiras, apontando-as como um pilar da nova sociedade. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Terceiro Reich procurou estabelecer a igualdade legal entre os filhos nascidos fora do casamento e aqueles nascidos dentro dele, a fim de evitar que as pessoas se recusassem a tê-los. Nesse contexto, é atribuída a Hitler a seguinte declaração, feita em 1944. É crucial realizar uma obra de pedagogia. Devemos fornecer orientações claras aos escritores e artistas. Será necessário proibir romances, histórias, obras ou filmes que retratem filhos extraconjugais como inferiores, como ilegítimos.
Os seguidores mais fervorosos até flertaram com a ideia da poligamia, permitindo que um homem tivesse várias esposas ao mesmo tempo. O caso mais notório foi o de Martin Bormann, secretário de Hitler e um dos principais líderes do Partido Nacional Socialista. Apesar de ser casado, ele iniciou um relacionamento extraconjugal com a atriz Manja Barons. Surpreendentemente, Bormann não teve receio de confessar isso à sua esposa, a quem enviou cartas com as seguintes palavras: "Estou incrivelmente feliz por ser casado 2 vezes. O que você acha disso, meu amor, vindo de seu marido louco?" Curiosamente, a resposta não demorou a chegar, deixando claro que sua esposa não via isso como um problema. Sua resposta foi a seguinte: "É uma pena que mulheres tão bonitas tenham sido negadas a oportunidade de serem mães. Pode haver uma mudança nisso, contanto que você tenha o cuidado de ter um filho com sua amante em 1 ano e outro comigo no próximo, garantindo assim que sempre tenha uma mulher disponível. Seria bom se uma lei permitindo que homens fisicamente aptos tivessem 2 esposas ao mesmo tempo fosse promulgada ao final da guerra. No entanto, a poligamia e os casos extraconjugais eram tolerados apenas quando praticados por homens. O movimento nazista advogava que as mulheres deveriam ocupar uma posição submissa e passiva, o que ia totalmente contra as tendências da década de 1920. A mulher ideal era aquela que permanecia em casa, cuidando das tarefas domésticas, atendendo às necessidades do marido e criando os filhos. Para promover essa visão, o governo proibia as mulheres de ocuparem cargos de liderança no partido nazista, excluindo-as da política, que era estritamente reservada aos homens. No entanto, isso não impediu que várias mulheres ocupassem posições de destaque no Terceiro Reich. Algumas delas incluíam Ilse Koch, uma figura central no campo de concentração de Buchenwald, conhecida por sua crueldade, e Leni Riefenstahl, diretora de cinema responsável pelos filmes do regime. Vale destacar que a homossexualidade feminina não foi tratada com a mesma severidade que a homossexualidade masculina durante esse período. Para a população homossexual, os anos do nazismo foram extremamente difíceis. A propaganda do governo afirmava que o amor entre homens era uma aberração e uma ameaça à natureza, indo contra o objetivo de preservar a pureza da raça ariana. A Gestapo foi a instituição encarregada de conduzir a perseguição aos homossexuais e, em 1934, compilou as chamadas Listas Rosa, que continham os nomes dos homossexuais em cada cidade. Utilizando essas informações, os nazistas realizaram incursões em clubes e bares frequentados por comunidades gays, prendendo seus membros sem necessidade de mandado judicial. Uma vez sob custódia, muitos deles eram chantageados ou submetidos a torturas para revelar informações sobre outros homossexuais, perpetuando o ciclo de perseguição. A partir de 1938, a Gestapo anunciou que enviaria homens gays para campos de concentração, onde eram identificados com um triângulo rosa costurado em seus uniformes de prisioneiros, enfrentando humilhações e tormentos diários. É evidente que o nazismo buscava controlar a vida sexual dos alemães, moldando-a de acordo com seus próprios objetivos de preservar a suposta raça ariana. Esse pesadelo perdurou até 1945, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. E assim encerramos mais um vídeo. Gostaríamos de saber o que você achou mais marcante sobre a abordagem desse tema. Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de outros temas militares por aqui. No mais, até a próxima!